Fala, minha gente, mais um CIEGcast. Hoje eu estou aqui com duas feras. Dessa vez, um conteúdo gravado, mas com certeza vai ser riquíssimo. Eu estou aqui com Anderson Hernandes e com Johnny Martins, que me deram a honra de visitar aqui a CIEG hoje. E sejam muito bem-vindos, meus amigos. Obrigado. Chama a galera. Rapaz, de onde é que veio esse negócio desse chama aqui? Quando eu lembro lá no Fecha Conta que eu fui lá visitar, e chamando de um lado veio pro do outro. Marketing. Veio do marketing desse rapaz. Veio do marketing. É exatamente isso que o Anderson falou. Eu tenho um cliente que ele utiliza muito bordão. E no começo é engraçado que quando você cria um bordão, porque eu chamo o que é? Eu chamo positividade, chama bons negócios, chama boas parcerias. Eu criei esse bordão. Uhum. E o mais interessante, eu percebi que esse cliente, a primeira vez que eu comecei a ouvir esse bordão, eu achava estranho, eu comecei a achar chato, depois eu comecei a acostumar e depois eu comecei a gostar. E aí eu vi essa sacada, eu falei, cara, se você tiver um bordão, no começo tem uma galera que não vai gostar. Porque eu comecei a fazer dentro da empresa, as pessoas começaram a me aloprar. A primeira vez, na verdade, você escuta qualquer bordão pela primeira vez, ele soa estranho. E depois que você se acostuma, né? Exatamente. Aí vira uma característica, né? Vira um marketing, exatamente como o Anderson falou. É verdade. E falou de marketing, esse rapaz entende um pouquinho. Pô, o cara é fera. Por isso que eu já falei que era marketing. Nada é por acaso. Isso é uma coisa que a galera precisa entender na estratégia, que nada é por acaso. Exatamente. Às vezes até acontece, por exemplo, alguma coisa que pega e tudo mais, mas assim, o processo de construção que veio atrás, que proporcionou aquilo, que não torna por acaso, né? É intencional, né? Tem que ser intencional. Nada acontece por acaso. A gente tem que promover as ações dentro das mídias, né? Dos canais, de forma intencional. Tá. Parece, às vezes... Porque o que vende muito hoje é a espontaneidade, né? Você ser uma pessoa espontânea. Mas você é intencionalmente espontâneo também. Mas aí também o que acontece? A gente precisa entender que quando você vai para um palco, quando você vai para um vídeo e tudo mais, você tem um personagem que é seu, entendeu? Todo mundo carrega esse personagem. Só que se você tiver um processo de desconexão desse personagem no momento que você está fora do palco, no momento que a galera vai falar contigo, no momento que você, por exemplo, está aqui num podcast, onde você se desconstrói num podcast como esse, entendeu? Porque senão vira palestrinha, né? Sim. Ficar, porque a gente precisa, o mercado... Vira palestrinha, aí vira uma coisa chata pra caramba. Então, se você não for essa pessoa, a hora que desconstruir isso aí, você se desconecta com o público. Então, uma coisa que a gente precisa carregar é isso, né? O quanto você consegue ser autêntico naquilo que você faz. Tá. E hoje a busca por autenticidade ela é uma coisa constante. Ao mesmo tempo que você tem que ser autêntico, você também precisa ser inovador. Sim. É que existem dois tipos de conteúdo, né? Que eu aprendi nesses últimos anos. Conteúdo produzido e capturado. O produzido é um conteúdo interessante, porque você para o momento do seu dia, você estuda para isso e também tem um alcance, tem um engajamento legal. Mas o conteúdo mais interessante hoje é o capturado. É quando você está ali, você... abre o celular, pega o celular e já faz o conteúdo ali na hora. E tem muita gente no mercado contábil que não tem essa facilidade como o Anderson tem, como eu tenho, de produzir conteúdo. Porque espontaneidade, né? Espontaneidade, tem crença limitante. Então as pessoas têm esse tipo de problema. Então, mas só que nesse ponto, você vê o papel do estrategista. Porque, por exemplo, o estrategista, ele olha para o que todo mundo está vendo, só que ele vê as coisas de uma forma diferente. Tá. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu posso aqui olhar, pensando no meu público, eu posso olhar aqui para esse microfone e eu posso, na hora, pegar o meu celular, por exemplo, e gravar o conteúdo. Gente, vocês que pedem indicação de microfone, para você fazer um podcast aqui, dá uma olhada aqui nesse Rode. Esse aqui é o microfone que... Então, ou seja, uma outra pessoa viria aqui, microfone. Entendi. Só que o estrategista, ele está sempre pensando no conteúdo. Então, se você perceber, por exemplo, quando nós estávamos aqui, enquanto a galera estava arrumando, nós estávamos fazendo stories, nós estávamos gravando. O Johnny já pegou e já fez stories comigo, entendeu? Por quê? Porque a gente sempre está pensando estrategicamente naquilo que nós vamos fazer em tudo. Tá bom. Então essa é uma visão que faz total diferença. Por isso que você... Era uma pergunta que eu ia te fazer. Porque ele fala assim, ele tem um lance do Chama que ficou a cara do Johnny. Quando eu escuto o Chama, eu já lembro logo do... Pode ser um cara que é, sei lá, do mercado de música, da música. Mercado da música. Falou Chama, eu vou lembrar do Johnny Martins. Mas quando eu escuto a palavra estratégia,
Eu lembro muito de você porque você fala sobre... você tem uma frase que diz assim, a vida é uma estratégia. Tá aqui, você consegue pegar aqui? Tatuou? Tatuei, ó. A vida é uma estratégia. Consegue pegar lá, será? Consegue? Vamos ver se o menino é bom mesmo. Dá a câmera aí antes. Vê. Pegou? Pegou? A vida é uma estratégia. Isso aí, a vida é uma estratégia. Legal. Agora, é justamente isso. Por exemplo, é tudo que... Isso que você falou deve ser até um segredo que você não para de gerar conteúdo. Porque, às vezes, eu olho e eu fico assim, cara, como é que esse cara consegue gerar tanto conteúdo? Porque as coisas elas só são difíceis antes de se tornarem fáceis. Então, para mim, hoje, é natural. Por quê? Porque hoje é fácil. Só que um dia, por exemplo, eu tive que formar ali um pensamento estratégico em relação à produção de conteúdo. Mas assim, você falou que a palavra estratégia é uma palavra que te remete ao meu nome, por exemplo, porque eu construí isso. Porque eu trabalho isso dentro do meu conteúdo. Eu sempre utilizo esse termo dentro do meu conteúdo e porque eu vivo isso. Só que o meu conceito de estratégia ele vai além do que a gente pensa do ponto de vista somente de negócio. Por isso que eu falo, a vida é uma estratégia. E quando eu falo que a vida é uma estratégia, eu estou levando para uma abrangência que é muito maior do que olhar apenas para negócio. Entendeu? Então, eu tenho um olhar para a vida pessoal, para a vida familiar e para a vida de negócio. Tá. E aí, em cima desses 3 pilares, eu construo o que é para mim todo esse processo estratégico. E isso é um fator que eu levo hoje para o mercado. Por exemplo, eu estava dando um exemplo para os meus alunos de uma postagem que eu fiz essa semana. Eu posso até compartilhar com vocês. Semana passada, eu recebi um telefonema de um investigador de polícia para... Pode contar a história, não? Eu vi o seu post. Você teve que bater na delegacia e tal. Isso, exatamente. Por causa de um problema de um cliente da nossa base lá. Só, cara, eu nem sei quem é um cliente, porque, na verdade, tem quase 3 mil clientes, então você não conhece as pessoas por nome, a maioria, né? Então, quando eu cheguei lá, eu nem sabia quem que era o cliente que estava com o BO lá, mas tudo bem. E aí, o que eu quero mostrar em relação ao pensamento estratégico? Isso aqui, deixa eu só pegar a postagem aqui para poder ficar mais fácil. Ó. Certo. Aí deixa eu só abrir aqui para pegar o resultado dessa postagem para você entender. Então, essa postagem aqui, ela aconteceu no momento que eu saí da delegacia. Eu saí da delegacia e falei, cara, tem um aprendizado aqui. Entrei no meu carro, fui meditando naquele aprendizado, parei o carro e gravei. E errei a primeira vez, e aí eu gravei a segunda vez e foi o vídeo que eu postei. Tá. Como que eu penso estrategicamente? Tudo aquilo que eu faço, aquilo pode servir para alguém. Tudo aquilo que acontece, que seja positivo ou negativo, pode servir para alguém. Provavelmente alguém já passou por aquilo também. Passou por aquilo, ou às vezes tem medo de passar, ou precisa se inspirar com aquilo, e tem vários fatores. Isso desde quando eu fiquei internado da última vez até um momento como esse que aconteceu. E aí eu gravei o conteúdo na hora e postei num horário que nem era o horário propício para engajamento. Então, olha aqui, ó. Esse vídeo teve quase 1.000 likes, né? 50 comentários, 394 encaminhamentos. Pode mostrar aí? Pode, vou mostrar. E 54 salvamentos. Você consegue pegar. Engajou bastante. Então, se você pegar hoje... Legal. Se você pegar hoje um conteúdo que você... Se você considerar um conteúdo de autenticidade... Um conteúdo que não foi pensado para produzir. Aqui nós vamos tirar cortes de podcast. Tem tudo uma estratégia depois que os editores vão olhar. Isso aqui não, eu peguei meu celular e gravei no meu carro ali pronto. Só que o olhar estratégico é pegar alguma coisa que eu vivenciei e pensar no meu público. Isso aqui vai servir para o meu público. Sim. E gravar e postar. E as pessoas se identificam com isso. Então, o nosso papel, meu, Johnny e tudo mais, é a gente olhar para as coisas que são naturalmente comuns para as pessoas e de lá tirar... Os insights, aprendizados e levar pra galera, né, Johnny? É isso mesmo. A gente fala em autenticidade, fala em espontaneidade e você vê que tá tudo vinculado à pessoa, ao Anderson, ao Johnny, ao Henrique, né? Então a gente tenta passar pela rede social não só os aprendizados, não só o conteúdo, mas a gente tenta humanizar a relação digital. Porque ainda mais com a pandemia, esse viés digital, ele trouxe mais próximo. Tem muita gente que você acompanha na rede social e você se sente próximo à pessoa, mesmo não a conhecendo. Então, quando o Anderson sai de uma delegacia, faz um insight, faz um conteúdo, posta que ele foi internado, posta ele viajando lá para a Disney, o Johnny posta viajando, o Johnny posta com a família, e o Johnny posta conteúdo, posta uma venda de alguma coisa. Você vai criando conexões. É isso aí. As pessoas elas se conectam com pessoas, então as relações elas precisam ser
de conexões principalmente emocionais. Porque sempre gera uma emoção. Sempre gera uma emoção. Sim. Quando você passa a entender isso, e você passa a entender que hoje a ferramenta, o Instagram, é uma ferramenta gratuita. Você pode impulsionar com tráfego e tal, mas é uma ferramenta gratuita. E ali é o cardápio. A internet é a rua mais movimentada do mundo ali. Ali é o cardápio para você se posicionar. E você se posiciona com autenticidade, com espontaneidade, com conteúdo, com insight. Você pode ver, a gente não coloca só conteúdo, a gente coloca vida. Vida também. Vida. Eu tenho um cliente que ele é um dos maiores estrategistas de Instagram. E uma vez eu cheguei para ele e falei assim, cara, poxa, eu vendo pelo meu Instagram, mas eu queria ter mais engajamento. Como é que eu faço para ter mais engajamento? Ele falou, qual que é o seu público? Eu falei, meu público é o empresário, principalmente porque quando eu abri meu Instagram, eu trabalhava com o empresário primeiro, e o contador. Aí ele falou, contador e empresário, eles não têm tempo para engajar. Ele não tem tempo para comentar, para compartilhar, ele faz até isso. Mas ele não é igual uma pessoa que não é empresário. O empresário está preocupado com o negócio dele. Mas se você não fizer algo dentro do seu Instagram que engaje outras pessoas, o Instagram não vai entender que o conteúdo é relevante. Quando você quiser entregar esse conteúdo para o empresário, não vai acontecer. Então, para você engajar, você precisa postar a sua vida, seu lifestyle. As pessoas se conectam com pessoas. Então, aí você posta esse conteúdo espontâneo, com insights, com vendas, mas também conteúdo família, viagens. E aí, porque o cara que ele vai entrar no Instagram, ele quer, às vezes, esfriar a cabeça, né, cara? Quer ver alguma bobagem, alguma coisa, ou quer ver algo... O cara não quer consumir um conteúdo riquíssimo ali. São coisas muito mais pocket, no caso, né? Você precisa pensar em coisas mais pontuais. Eu tô falando rápidas. assim, da minha relação com a rede sim. social. É o infotenimento que eles chamam, né? Informação com entretenimento. Porque muitas pessoas, não sei se já te perguntaram, falam, nossa, mas eu preciso gerar um conteúdo complexo pra galera. Não, o simples muitas vezes funciona mais do que o complexo. Mas as pessoas, elas têm uma conexão muito grande, né, com a questão da sua vida. E as pessoas acompanham o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu tô aqui e tal, eu posto que tô aqui, poxa, o Anderson tá ali e tal. As pessoas já se inspiram. E eu gravei um vídeo aqui, um pouco antes, falando justamente sobre você produzir conteúdo. Sim. Usando o exemplo do fato de estar aqui e dando um incentivo para a galera sobre produção de conteúdo. Então eu gravei ali para pegar luz, já pegando vocês de fundo e tal. Ou seja, já pensando no contexto como um todo. A construção de cenário que, estrategicamente, eu tenho que pensar na hora que eu tô com a câmera na mão, entendeu? Isso é uma coisa que para mim hoje é automático, para o Johnny também é automático, mas para quem está começando não é. Mas eu tive muita inspiração sua. Eu me inspirei no Anderson na parte contábil. Eu já tinha esse viés artístico desde criança, né? Eu fui ator e fui... Tá vendo, gente? Nós temos um ator aqui. Foi ator, gente, e dançarino, cara. Foi ator e dançarino antes Começa a dançar em cima da mesa. Antes de fazer direito. Eu já vi ele dançando. Agora coloca eu pra dançar pra você ver o que vai. Não, e se eu dançar então aqui, aí vai ser uma coisa linda. Vocês não viram tem nada a ver, né? Sexy nesse Brasil. Mas eu me inspirei muito no Anderson. Eu já acompanhava os vídeos dele. Eu abri meu Instagram na pandemia, que era um Instagram fechado. E tem muito contador que fala assim, não, poxa, eu não vou me posicionar. O meu público é muito pequeno. Cara, tenho certeza que o nosso público, que é muito maior, ele é menos engajado do que tem um público que tem 500 seguidores, 1000 seguidores. Então é muito interessante você trabalhar nessa base. E eu percebo, por que a gente se posiciona assim? Você vê o Anderson, eu, Pedro Neri, o Robson. Nós temos os nossos negócios contábeis, que é o nosso core business. Mas a gente tem também a parte de educação. E educação vem sendo um movimento muito interessante, não só pela lucratividade, mas também por você ter um propósito de entregar conteúdo para você fazer outras pessoas alcançarem o próximo nível. E as pessoas estão utilizando o viés de educação para branding. É o chamado education, que é o advertising mais plus learning, que é por meio da educação você promover a sua marca. Então, o Anderson se posiciona entregando um conteúdo, ele não está só entregando um conteúdo ou uma possibilidade de vender um curso para um contador. Ele está promovendo a marca dele, a imagem dele. A gente estava comentando aqui sobre o Marketing Summit Contábil, que foi um evento incrível que o Anderson fez, parabenizar o Anderson mais uma vez, e o evento foi uma estratégia de brand, notoriedade fantástica. Entendeu? Então, e você sabe como que surgiu o Marketing Contábil Summit? Não faço a mínima ideia. Cara, surgiu de uma frustração que eu tive. Eu tinha muita vontade de participar de um evento de uma entidade, que obviamente não vem ao caso. Não, peraí. Agora tem que contar aqui, isso aqui dá audiência. Olha o corte. Corta aqui que ele vai contar agora. Então, quando eu estava falando da entidade X... Então, eu tinha muita vontade de participar de um evento de uma entidade e aí a minha participação foi negada. E era um evento mais ou menos para 600 pessoas. 600? E aí eu prometi para mim mesmo um desafio.
eu vou fazer um evento maior do que esse. E no evento eu vou decidir quem é que vai subir no palco. E aí eu coloquei esse desafio. A vida é uma estratégia. A vida é uma estratégia. E o que fica de aprendizado que eu acho que é bacana, tá? Nunca nem falei pra entidade isso, e também não veio o caso também. Foi só um momento que eu porque eu fui barrado, na verdade, porque acontece, teve um motivo por conta disso, né? Eu fui barrado por um dos fornecedores do evento, o meu nome foi barrado por conta do fornecedor e por conta da questão própria do tema de marketing contábil. É tranquilo que as histórias de sucesso são sempre assim. Você sempre é barrado em alguma coisa. Não, mas você precisava, Você precisava disso. Você precisava disso. Hoje cara. você precisava. precisava. E aí depois a gente conversando, eu e meu irmão, né? E eu falei pra ele, cara, pô, eu podia fazer um evento e tal. Ele falou, cara, faz, cara. Por que você não faz o evento? Eu falei, cara, mas, fazer um evento, cara, porque você não tem noção da dimensão que é você construir um evento. Quando você é palestrante, você tem uma realidade. O Johnny agora tem um evento que ele vai fazer lá no Serac, né? E Vai ser no Serac mesmo, o evento. Sempre foi no Serac, mas agora por conta do tamanho dos participantes não vai ser mais no Serac. É o Missão Contador, inclusive o Anderson tá lá com a gente nessa edição. E vamos falar... É o agente 00AH. Anderson 00AH. Então vamos falar daqui a pouco sobre o Missão Contador. É bom que a gente já negocia já. Legal. E aí... Quando você vai para um lado que você sai, por exemplo, de ser um palestrante, você organiza seu próprio evento e você tem um evento maior e por aí vai, você vai para uma outra dimensão de responsabilidade, né? Porque você tem a preocupação com o seu conteúdo e você tem a preocupação com o evento como um todo, né? Sim. E, cara, beleza, a gente fez o primeiro evento, batemos ali 550 pessoas no primeiro evento e agora no Summit já batemos... é um bom número. De 550 pessoas. Que foi em 2020, né? Num evento hiper nichado que é... de marketing contábil. E sabe o que foi legal? Que eu nem contei isso pro Anderson. O carinho das pessoas. Porque a gente trabalha... O contador, ele é o guardião do patrimônio de todo empresário. Ele é o melhor parceiro estratégico para o empresário. Só que poucos se posicionam assim. E muitos clientes não entendem essa importância do contador. Então não tratam como uma pessoa que está vivendo a contabilidade. O carinho foi tão grande depois que eu fiz a palestra que eu fiquei 2h30 ininterruptas tirando foto com a galera. E conversando com a galera. Meu Deus. 2h30. E assim, foi muito legal. Porque foi muito boa a palestra. Você não conseguia nem andar, né? Foda. E aí nós fizemos a primeira edição, que foi num hotel, né? E deu sold out com 2 meses de antecedência. Sensacional. Foi o único evento que aconteceu em 2020, porque veio a pandemia, né? Nosso evento aconteceu 15 dias antes da pandemia. E aí depois... 2021 nós fizemos uma versão online, que eu dei conto, né? Porque online, né? Tem característica própria. Mas foi importante. Foi importante também, mas assim, mas para caráter de público mesmo. Sim. E aí nós saímos para o desafio 2022 de fazer o maior evento de todos os tempos dentro do marketing contábil. E olha só que interessante. A gente já tinha as vendas que tinham acontecido em 2020, no pré-venda. Então já tinha um público já fechado, que já era mais ou menos umas 400 pessoas. Aí nós tínhamos vendido em 2021, que não aconteceu, e nós carregamos esse público e nós fizemos as vendas que aconteceram em 2022. Baita do NPS, inclusive, no evento. Porque para você ter a turma comprar de novo, de 550 pessoas, 400 pessoas comprarem, então porque o evento entregou. Entregou. E aí... nós começamos a bater 1.500, 1.700. Falei, cara, vamos fazer. Nos últimos dias ali, vamos bater 2.000 e vamos para cima. Aí a meta foi bater 2.000. E nós tínhamos, olha só como que é o pensamento estratégico. Você viu o vídeo de abertura? Você não viu o vídeo de abertura, né? A palestra de abertura. Não, o vídeo de abertura que nós fizemos. O vídeo de abertura, ele teve uma pré-produção que aconteceu antes e 80% do vídeo aconteceu a produção um dia antes do evento, enquanto estava rolando a montagem. Nós fizemos um time-lapse lá e uma construção toda onde o evento, toda a montagem do evento, ela aconteceu, toda a produção daquele vídeo aconteceu durante essa montagem como um todo. E aí, por conta disso, o que nós fizemos? Nós fizemos... Tá ajustando o microfone. Por conta disso, o que a gente fez? A gente produziu esse vídeo e a última cena aconteceu na entrada da galera 1 hora antes. Que legal. Entendeu? Então ficou faltando aquele pedacinho para fechar o vídeo e para a gente poder apresentar o vídeo no final. Muito legal. Só que tinha uma cena
que eu havia programado, que era o seguinte, que era, na hora que nós havíamos anunciado o maior evento de marketing contábil do Brasil, só que a gente ia saber que era o maior do mundo, porque o maior que tinha acontecido até então tinha sido 600 pessoas nos Estados Unidos. E aí, a gente já ia fazer a virada para o maior evento de marketing contábil do mundo. E aí, eu queria fazer isso, eu tinha sonhado que ela ia acontecer com a hora que eu fizesse isso aqui. E aí tava rolando umas imagens e tal. Depois, se o pessoal quiser colocar na descrição do vídeo, esse vídeo é bacana para vocês assistirem. A gente vai colocar. Tava rolando as imagens e tal. E aí eu falei assim, então bem-vindos ao maior evento de marketing contábil do Brasil. Ou seria do mundo. Aí eu fiz assim. Aí quando eu fiz assim, começou toda a movimentação, que foi a produção que nós fizemos e tudo mais. Então, até o vídeo foi um pensamento estratégico para fazer a virada por maior evento de marketing contábil do mundo. E pareceu espontâneo. Tá pareceu vendo? espontâneo, mas Vê pensamento estratégico. pensamento Mas estratégico o que é importante é a gente Animal, pegar animal. uma conquista dessa de um influenciador do mercado contábil, tal qual muitos outros influenciadores, cada um tem ali a sua conquista, o que ele está construindo no mercado contábil, porque assim, ó, eu já participei de muitos eventos fora do Brasil, eventos de tecnologia, as últimas 3 edições da Countex USA. Cara, nem de perto nós temos um evento que se compara com o que nós estamos fazendo do ponto de vista de conteúdo aqui no Brasil. Então, ou seja, quando você vê, por exemplo, a profundidade do que nós estamos entregando, e aí que o Johnny entrega, o que eu entrego, e muitos outros entregam nos eventos, e nós vamos ter um evento a partir de amanhã, que quando rolar aqui esse podcast já aconteceu, que é o Synergy também, a profundidade de entrega que está acontecendo, são coisas, por exemplo, que a gente vê que nós estamos muito à frente nessa produção de conteúdo. E agora o público está entendendo a importância disso. Aí você vê o influenciador levando essa quantidade de público, isso realmente é magnífico, entendeu? É magnífico. Porque é um verdade. mercado relativamente pequeno, são 80 mil empresas contábeis. É um mercado pequeno. É um mercado pequeno. É pequeno mesmo. E você conseguir fazer um evento dessa magnitude não é um evento para 1.500 ou 2.000 pessoas. É um evento para 2.000 pessoas dentro de um universo, que é a contabilidade, que é algo nichado. E ainda você está nichando muito mais, que aí você está falando do marketing contábil. E tradicional, né? E tradicional. Mercado tradicional. Mercado Exatamente. tradicional, porque a gente estava conversando, tem tanta oportunidade nesse mercado para quem quer fazer diferente, para quem quer se posicionar, que é aquele negócio, conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Sim. A gente tem multiplicado a minha empresa, a empresa do Anderson, entregando conteúdo. Tem muita gente que tem esse receio, né? Poxa, como que você entrega conteúdo para o seu concorrente? Ao invés de você disputar, porque você não corre ao lado. Que aí o Anderson estava até falando da estratégia intencional, foi a mesma coisa que eu fiz no Missão Contador. Missão Contador a gente lançou ano passado. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer um vídeo inspirado no 007. E que produção que você fez, hein? Uma puta produção, Eu não vi esse aí. A gente vai colocar na descrição aqui também. Boa. É um vídeo andou de Ferrari lá. Andei de Ferrari, era um QG. E eu contei o contador, Johnny. Você emprestou a sua Ferrari para ele andar, foi isso? Prestou. Cara, não, porque eu tenho uma Porsche. Então, aí o que aconteceu? Eu tava no hype do filme intencional, né? Como estratégia, estava no hype dos filmes do 007. Sabia que ia lançar o filme do 007. Existe o empresário 007, aquele empresário que é bem sucedido e que ninguém sabe quem é. Então eu falei, vou contar a história do 00J, que é o agente secreto, que é o Johnny do passado, e o Johnny Contador, que é o cara que vai contar os segredos. Então o Johnny do passado tem que impedir o Johnny Contador de contar os segredos e fazer essa imersão. E foi muito legal. E o mais engraçado de tudo isso é que quando eu lancei o filme, o vídeo, né, porque é um teaser, né, de 1 minuto e pouco, eu fechei mais contratos com empresários, porque falaram, nossa, isso é um contador? Nunca vi um contador fazendo esse negócio, do que com contadores para imersão. Foi uma imersão legal, foi a primeira nossa de todas. A gente foram 30 pessoas, na segunda foram 100. Fora o contrato que ele fechou com o SBT, né? Podia ser com Hollywood, mas eu vou ter que ser o James Bond do SBT. E aí foi muito legal. Agora a gente espera no próximo evento 200 pessoas. Mas conta uma coisa aqui, você já me falou nos bastidores, quanto tempo você levou para gravar esse vídeo de 1 minuto, um teaser de 1 minuto e... A gente levou praticamente uma noite toda. A gente começou a gravar às 18 horas e terminou às 6 da manhã. Então, caraca. A gente foi para Aí você imagina a produção. Imagem, sim.
Então demorou bastante e foi muito legal. Porque Mas deu ROI, né? Deu ROI, porque olha, a pessoa fala, poxa, se um contador está fazendo isso... E a primeira coisa que eu sabia que ia acontecer é assim, peraí, esse deve ser mais um vendedor de curso, ele não deve ter resultado. Mas aí quando eu colocava na página de vendas e via quantos clientes nós temos lá, que são quase 3 mil clientes, quase 300 funcionários... Poxa, não é uma pessoa que não tem resultado, é uma pessoa que tem resultado e que está lançando uma parte educacional. Mas é nessa pegada que o Anderson falou mesmo. Estratégia, é estratégia pura. E com essa estratégia a gente consegue ter a atenção, né? Porque o dinheiro flui para onde está a atenção das pessoas. Se está o maior evento de marketing contábil do mundo. Poxa, olha esse filme, é um filme de 007 da contabilidade. Quem é esse cara? Você vai aguçando a curiosidade. Isso é interessante, a gente está falando de inovação do ponto de vista do marketing, né? Como o contador ele se posiciona, o nosso grupo aqui, nosso público, a maioria são empresários contábeis. A gente está falando de como que esse público se posiciona, como que gera conteúdo, como que ele faz marketing, publicidade. Mas quando a gente fala de inovação na empresa contábil, o marketing... ele é uma das vertentes. Né? Sim. É lógico, para aqueles que acreditam em marca como eu acredito, a gente consegue ver em tudo. Né? A gente consegue ver o marketing em absolutamente tudo. Né? Mas quando a gente fala em inovação na contabilidade, você fala muito disso, o Anderson também fala muito de inovação. Onde que você acha que o empresário ele precisa inovar já? E eu falo da maioria dos empresários contábeis que estão nos ouvindo aqui. Ele tem que focar a atenção dele para onde? Primeiro, número 1, o que ele tem que fazer? Manda aí. Processo e tecnologia para inovar. Então, assim, quando você estabelece processos inteligentes com pessoas competentes, você melhora o resultado, você consegue replicar. E a tecnologia, tem muita gente que fala o seguinte, por exemplo, eu tenho uma estrutura interna de tecnologia. Mas não é porque eu tenho uma estrutura interna de tecnologia que eu tenho que desenvolver todos os sistemas que existem no mercado. Se já existem sistemas como o CIEG, que é maravilhoso, que eu utilizo. Sou cliente CIEG. É maravilhoso o sistema. Por que eu vou desenvolver isso? Então, quando você tem processo, você consegue replicar de uma forma muito mais tranquila. Eu até falo que você consegue até diminuir o delta de homogeneidade de equipe. Como que é isso? Quando você tem processo, a equipe consegue trabalhar no mesmo nível, porque tá processo, tá escrito, tá previsto ali. Tá. Quando você não tem processo, você depende muito dos caras que são outliers, que é a cara que produz muito bem para você manter o seu negócio. E para você contratar esse cara, é muito difícil. Quando você tem processo, você equipara, você diminui o delta de homogeneidade de equipe. Pode fazer o podcast com o Johnny, que a gente anota as coisas não. Deixa eu marcar aqui, delta de homogeneidade com a equipe. Eu vou mandar um áudio aqui para a galera aqui, para eles pesquisarem isso aí. E como é que a gente começa a aplicar agora no ataque dos delta de homogeneidade de equipe? O cara é muito foda, né? Fala a verdade, né? Porque é verdade, a parte de tecnologia, que é o sistema da CIEG, é muito importante pra gente. Sim. A gente tem esse viés interno, a Tactus também tem, e o empresário contábil precisa disso. A Tactus não gosta de tecnologia. A Tactus não gosta? Que isso. Se a vida é uma estratégia, o cara ama a tecnologia. Mas o processo é muito importante. A Tactus é uma das empresas contábeis mais tecnológicas desse país. O Anderson adora ferramenta, tecnologia, processo, mas... Complementando, Anderson, viramos de uma vez lá, quase 2 mil clientes na plataforma nova do CIEG Iris. Foi rapidinho. Foi. Na verdade, você tem um carinha lá, o danado do Jamal, pensa num bicho arretado, viu? Formamos internamente. Foi mesmo. Okay. Ele é bom, cara. Ele tem um... Você também... É o Caio lá, né? É o Caio não, desculpa. Não, o Caio é de vocês, né? Não, da sua equipe. É o Marcelo? Marcelo. Tá lá. Não, e o Cauê. Cauê. Eu Caio. Marcelo. Cauê. Cauê. Esse bicho é bom também. E o Jamal lá eu vejo a diferença da empresa contábil, que tem um cara que pensa e respira tecnologia. É lógico, tem que vir de cima. Mas aí vamos pensar. Respondendo a sua pergunta no segundo plano, deixa eu só abrir um parênteses aqui do que você acabou de falar. Quando você tem um viés de inovação,
E mesmo que você não seja nativo tecnológico, como digo nativo tecnológico, assim, por exemplo, vocês são nativos tecnológicos, vocês são uma empresa de software. Sim. Nós não somos uma empresa de software, e nem o Johnny é uma empresa de software com a Serac. Mas a gente cria uma área de inovação, e essa área de inovação a gente atrai pessoas para atuarem nessa área de inovação que tem viés tecnológico para nos ajudar no processo de implantação de inovação na empresa contábil. Então, ou seja, as demandas hoje dentro da Tactus de inovação, elas são direcionadas e discutidas dentro dessa área na qual o Jamal trabalha, por exemplo. E, consequentemente, é um processo de construção para que a gente continue evoluindo sempre, entendeu? Só que você cria dentro da sua empresa contábil esse conceito de inovação. Só que a vantagem que você tem hoje é que, diferentemente de quando eu comecei na contabilidade digital em 2015, tá? Eu peguei ali o primórdio do que nós tínhamos das contabilidades online despontando, com o investimento, e eu falei, cara, tem algo acontecendo aqui. Tem algo acontecendo aqui. Como é que os cara vão derrubar tanto dinheiro aqui nessa galera? Vão fazer porque para atender online e tudo mais, né? Os caras que estão botando dinheiro ali não são bobos. Então vamos olhar isso aqui. Aí eu pivotei a minha empresa em 2015. Só que eu não tinha ferramenta, cara, não tinha nada. O que existia de ferramenta disponível para a gente no mercado? Não existia. A tecnologia era muito embrionária ainda do ponto de vista de ferramentas, tá? Sim, sim. Não o sistema contábil que sempre existiu, né? Eu sou da época que não existia também, mas vamos colocar de uns 15 anos para cá, existiu. Só Você é dessa época, mas não parece não, tá? Tô não fazendo parece, elogio. né? Mas o desafio é, a cada dia, se inspirar nos caras jovens do mercado para a gente poder se rejuvenescer. Eu fiz um elogio aí, um elogio bom, tá vendo? Ele comparou você com seu pai, você devolveu com E ele, pois é. Mas aqui mas a o que a gente fala nos bastidores, você não conta aqui no podcast, né? Não, é porque o Anderson conheceu meu pai, pro pessoal entender, o Anderson conheceu meu pai hoje lá em cima. Aí eu fiz assim, olha, para não ter piadinha logo, não precisa dizer que ele parece mais novo que eu. Aí o Anderson, né, disse assim, não, mas eu jamais eu iria falar isso. Seu pai não parece mais novo que você. Vocês parecem ter a mesma idade. É foda. Sacanagem, tá vendo? A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Não perde a piada. Então, cara, a gente precisa criar esse viés de tecnologia de alguma forma na nossa empresa contábil. Sim. Essa inovação precisa estar presente. Então, às vezes, você pega, por exemplo, uma empresa contábil muito pequena e ela tem muita tecnologia, tem muita inovação, e você pega empresas contábeis que estão há muito tempo no mercado, já são parrudas, tem um time grande, mas não tem inovação. Mas onde que está o segredo? Está justamente nesse mindset dos gestores, na cultura da empresa, porque é top-down. Entendeu? Exatamente. É isso aí. Como é que chama o negócio que você falou? Delta de homogeneidade. A delta de homogeneidade da equipe faz total diferença num negócio desse. A gente vai fazer um podcast falar sobre esse assunto, cara. Vamos fazer. Gostei. O que eu ia falar sobre inovação, até como não só como posicionamento, sustentabilidade do negócio e tal. Você tem que se preocupar sempre com a inovação. Isso é um ponto primordial. Só que, imagina o seguinte, mesmo que você não tenha inovação no seu escritório contábil, você precisa se comportar como se tivesse. Por que eu digo isso? Porque se você não se comporta como se você tivesse, você demonstra para o seu cliente ou para a sua equipe que você está obsoleto. Que você está obsoleto. Então, até como uma estratégia... Vou dar um exemplo, tá? De inovação. Metaverso. O metaverso, para muitos, está perto. Para outros, está distante. Você precisa saber o que acontece no metaverso. Ou como talvez se posicionar. Ou o que você vai fazer. Pelo menos entender. Pelo menos entender. E se você não se posicionar frente a isso, ou frente à inovação, que o Anderson falou, a cultura de inovação, a top-down. Cultura de inovação. Você precisa ter uma cultura de inovação, porque o ser humano ele é avesso às mudanças. Então ele não vai querer não vai querer mudar nunca. Não quero trazer um novo sistema, não quero trazer um novo processo, um novo procedimento. Se você não tem uma cultura de inovação que promove ali no ecossistema da empresa, cara, a gente precisa inovar porque a gente precisa, além de se posicionar frente ao nosso cliente, a gente precisa também melhorar os nossos processos. Não flui. As coisas não fluem. E você falou uma coisa bem bacana que me fez lembrar um pouco a nossa empresa lá atrás. 2 episódios bacanas para citar. Quando nem se usava notebook, eu tinha um notebook que chamava-se Toshiba Libretto. Não sei se você lembra disso. Era micro notebook. Era um micro notebook pequenininho assim, portátil. E eu ia para o cliente e eu abria aquele Toshiba Libretto. Você pode olhar na internet, você vai ver que é pequenininho assim. E o cliente ficava louco. Porque fala, cara, esse cara é muito tecnológico. Não existia tablet, não existia nada disso, mas existia esse equipamento. E isso impressionava. Isso dava resultado.
Aí depois eu comecei, quando lançou o primeiro iPad, eu comprei o iPad e eu levava as propostas no iPad, já no formato já de apresentação mesmo. E quando eu ia fazer, por exemplo, o fechamento de um contrato, eu abri o iPad e fazia a proposta ali na hora para o cliente. Já tinha formatado, colocava ali o valor ali e tudo mais, e já mostrava para ele como é que ficava ali a apresentação dele na hora. Então, olha só, inovação que começa na mente do gestor. Quem fazia o fechamento dos negócios, então, era você? Durante muito tempo, né? Eu parei de fazer isso aí. O Jefferson, que é meu irmão e sócio da Tactus, ele foi para a área comercial 2017, 18 mais ou menos. Foi quando ele assumiu essa função minha. Que aí eu fiquei somente na parte de gestão e marketing. Entendi. Aí depois eu saí do marketing e fiquei na gestão. Eu ainda faço isso. Você vende. Mas hoje ainda faço também para alguns negócios, eu preciso estar presente. Por conta da natureza, da imagem, da força que nós temos, então eu estou presente. Mas aí eu conduzo o processo a um determinado ponto ali e tal, e aí depois o time assume. É importante, né, cara, o CEO do negócio estar envolvido com vendas, né, bicho? Sim. Você ter realmente esse... A gente, como eu vinha falando, né, a gente aqui tem um comercial enérgico, né? E eu acho que quando a gente fala de marca, né, do branding, tudo na empresa tem que revelar quem ela é na essência, né? Então, desde a venda, desde a inovação nos processos. Se você vende inovação, você tem que ser inovador. Eu acredito que você falou algo que eu acredito que tem uma hora que você precisa, pelo menos comercialmente, né? Talvez a empresa pequena, que ela está começando agora, ela tem que mostrar que ela está preocupada. Por mais que ela não tenha um aparato tecnológico de inovação, mas ela tem que mostrar no processo comercial dela que ela está preocupada em evoluir, ela está preocupada em melhorar. Para o cliente interno e para o externo. E não pode parar. Porque também não pode existir o contrário, que às vezes alguns podem pensar que basta eu vender isso, mas você depois tem uma entrega. Só que tão importante quanto a venda é a retenção do cliente, né, cara? Sim. Então, quando a gente fala, inclusive em marketing, quando a gente fala em marca, a gente tem que pensar não somente na venda, ou seja, porque a venda é o que logo de imediato é aquilo que vai brilhar os olhos e é quando você calcula o seu ROI ali, né, do investimento que você faz numa publicidade ou em qualquer verba de marketing. Mas poucos calculam a retenção do cliente, a fidelização do cliente. E pelo menos, eu tenho uma ideia, eu acredito que vocês também, são empresas contábeis que têm um LTV altíssimo, né? Empresas contábeis normalmente têm... Que é o nosso maior bônus, né? Do mercado contábil e do mercado de sistemas, né? Dizem que tem as duas coisas mais difíceis de trocar é sistema e contabilidade. Né? Graças a Deus, que continue assim por muito tempo. Mas o lance é que a gente tem que ter um olhar atento para a retenção, para a satisfação, para o NPS. Mas o que acontece é que esse olhar ele não veio da contabilidade. A contabilidade se inspirou em outros mercados para poder trazer isso. Porque assim, o conceito de recorrência é um conceito, por exemplo, que vem muito do SaaS, né? Que é o sistema as a service, né? Onde você tem ali um sistema na nuvem e aí você fornece isso para o seu cliente. Eu ouvi você falando uma vez, deixa eu já pegar um gancho nisso aí, porque você já pode discorrer em cima disso. Eu ouvi você falando uma vez, você diz assim, hoje a gestão de uma empresa contábil se parece muito com as empresas de tecnologia. Sim, se assemelham bastante. Total. Eu achei interessante isso. E eu fui buscar lá atrás todo esse viés das empresas de tecnologia, sobretudo das startups, para poder trazer para a Tactus ali um olhar diferente. Por que eu percebi? Cara, a gente tem aqui empresas que crescem rapidamente, empresas que trabalham com uma jornada de cliente muito diferente do que nós temos na contabilidade, empresas que trabalham fortemente com tecnologia, obviamente, né? E uma série de características ali que a gente vê totalmente diferente da contabilidade. Porque o que acontece? O crescimento orgânico de uma empresa contábil, o que é? Cara, o cara vai lá e bota 20 clientes por ano na carteira dele, não perde cliente só se o cara morrer e tudo mais, dificilmente tem uma troca. E as empresas de tecnologia? Quantos contratos você fechou esse mês? Entendeu? Quantas vezes você bateu o sino hoje? Sim.
Verdade. Então, ou seja, é uma outra pegada. Quantos contratos a Tactus fechou esse mês? Quantos contratos nós fechamos no ano passado? Nós fechamos 903 contratos no ano passado. Cara, é um absurdo. É cliente pra caramba, entendeu? É muito. E aí, quando você olha para sua operação Imagina e você vê o que é fazer todinho. exatamente o que é o onboard desses clientes todos. Nós temos 10 pessoas na nossa área de onboard, onde o cliente fica cerca de 90 dias. Então, ou seja, eu só consegui fazer tudo isso acontecer, e quando eu falo eu consegui, né, mas obviamente representando a minha empresa, né, não sozinho, obviamente. Sim, lógico. É porque eu me inspirei nas empresas de tecnologia, porque eu fui entender, cara, se você consegue, você tem que fazer um onboard de cliente. Sim, tem. Tem que pegar na mão do cara, poder ensinar a usar o sistema e tudo mais, quebrar as objeções, depois você vai pro time, você tem objeção no time e tudo mais. Porque se você não fizer isso aí, você vai ter um influenciador dentro da operação que vai desfazer tudo aquilo que você fez na venda. É verdade. Entendeu? É verdade. Porque quando você vende o sistema, você não vende o sistema somente para o CEO da empresa. Não. O CEO da empresa realmente é o cara que tem ali o contato com o sistema, quando ele tem uma apresentação, quando tem um evento e tudo mais, ele fica encantado com aquilo. Só que na hora da implementação é outra coisa. Você tem ali uma pessoa ali que não quer implementar. Você implementou um software. Isso já deve ter acontecido lá nas empresas de vocês. Implementou um software. Pode até ser um sistema bom. Se o cara que está usando lá disser assim, não presta, tá ruim, tá dando problema, você quer nem saber, meu amigo. Já vai. Sabota. E é por isso que hoje a gente mede tudo. Todas as etapas da jornada, o perfil de usuário. Mas você chegou quanto tempo, né, para chegar nisso tudo, né? Você levou muito tempo para chegar nisso. Levou. Agora, as empresas contábeis precisam avançar nessa percepção de jornada. Né, porque a maioria não tem. A maioria não tem a percepção da jornada do cliente. Desde o primeiro passo, por exemplo, as pessoas confundem jornada do cliente com a parte de execução do trabalho. Mas a jornada do cliente é desde o momento que a pessoa atende o telefone na recepção, a entrada do cliente no escritório, o onboarding que o Anderson falou que é importantíssimo. Eu também aprendi muito em erros e acertos que eu estava exponencializando o negócio, a gente estava fechando com empresas muito grandes e a gente queria fazer fechava o negócio com a empresa hoje para implantar no mês que vem, no mês seguinte. Só que implantar uma empresa pequena no Simples Nacional é uma história. Coisa. Implantar uma empresa, uma indústria, um comércio no lucro real é outra. Então, hoje, os clientes eles são implantados com um tempo mínimo de 60 a 90 dias. Ou seja, fecho o contrato hoje, vou implantar daqui 60 a 90 dias para conhecer o cliente, para fazer um onboarding mais qualificado, se preocupando com a experiência do cliente. E quando você pensa na questão da jornada, você tem que calibrar a expectativa do cliente. Exatamente. Porque senão o que acontece? O cara entra para sua base achando, por exemplo, que ele vai ter ali que o negócio vai ser diferente e quando ele vai, por exemplo, para o processo de implantação, ele não consegue ter resultado, porque leva-se um tempo para isso, né? Exatamente. Ele acha que é instantâneo, né? Ele acha que é instantâneo e não é. Não é um outro tipo de cuidado. Até porque quando você fecha com o cliente, ele fecha com uma expectativa melhor, né, do que ele tinha com o antigo prestador de serviço. Isso é natural, né? Toda troca tem uma expectativa melhor. E aí você frustra ele no começo, né, da jornada, no começo da operação, é praticamente um tiro no pé, né? Então tem que se preocupar muito com a retenção. Isso é um fator muito importante. E você pegar, por exemplo, hoje ali, você chega a ter picos de quantos clientes novos implantados no mês? 60 a 70, porque a gente fecha de média 3 contratos por dia útil. 3 contratos recorrentes, então de 60 a 70 contratos. E aí vai desde simples até presumido, real. Então é realmente um pico muito grande. Tanto que a gente fala que a gente organiza a casa e depois tem que organizar de novo, porque é praticamente assim, as empresas que eu vejo crescendo, que crescem realmente, elas estão no meio do caos. É difícil você estar crescendo e não estar no caos. Você pegar, por exemplo, eu estava vindo para cá agora. Na hora que eu estava vindo para cá agora, eles estavam montando uma nova estação de trabalho lá. Entendeu? O que acontece? Essa é a realidade da nossa empresa. Sexta-feira chegou uma série de cadeiras lá, agora estavam montando uma outra estação de trabalho. Sempre está mudando, sempre tem mudança. A gente acabou de sair de uma sede nova que nós inauguramos em BH. Eu vi. Acabamos de sair da sede nova agora. Tipo assim, pensa, eu já gastei um dinheiro lá para poder fazer a sede nova, para poder absorver crescimento. Eu volto para minha sede aqui, isso porque eu tenho sistema híbrido, hein? Porque hoje eu não tenho espaço mais para todo mundo. E aí mas a gente estava colocando mais uma outra estação lá, porque é isso, cara. Com esse mesmo desafio, né? A gente, antes da pandemia, a gente mudou para um lugar que dava para aumentar em 60% a equipe. Aí a gente aumentou em mais de 100% a equipe, só que só funciona por conta do híbrido. Porque se não tivesse o híbrido... E aí você fica, por exemplo, numa situação, que é o que vocês estão vivendo aqui, né? Vocês estão mudando de sede por quê? Né? Porque não tem mais condições, né, de comportar. Só que você pega, a sala está expulsando a gente. Está expulsando.
Mas você pega, por exemplo, ali no caso da Serac, né? Você conhece a Serac? Não. Não conheço. Não Eu conheço. tô te convidando pra ir lá, pode ir. Queria agradecer, viu, Anderson, o convite. Já que outras pessoas não têm a gentileza de fazer. Que você é brother do Cauê, pô, fala com o Cauê, cara. O Cauê manda lá, pô. Não sou. Você não vai encontrar o Johnny lá, porque ele não pior é que para lá, eu né? não sou. Claro, lá, não vou estar lá mesmo. O Cauê. Eu conheço mais. O pior é que o Cauê, eu só conheço o Cauê de ouvir falar, porque a nossa equipe teve lá e falou bem do Cauê. Olha, tinha um cara lá que tal, que praticamente é o Cauê que manda lá, entendeu? Que vai contratar e tal. O Johnny já não... Cara, já não é igual o Silvio Santos. Sabe o Silvio Santos? Ele fala, pô, essa televisão aqui é uma bagunça, não sei de nada que tá acontecendo. Não, mas brincadeiras à parte. Ele passa lá de manhã, você fazer uns stories lá, depois vai pra Maldivas. É lógico, tem que aproveitar, né? Já trabalhei demais. Mas é isso mesmo, a gente tem que se tornar dispensável pro negócio. O negócio só cresce porque a gente se torna dispensável. Lógico, a minha agenda é muito conturbada, do Anderson também muito, só que a gente sempre tá pensando o quê? Na estratégia. Exatamente. Por exemplo, eu volto, olha só, eu saí de lá, eles estavam montando a estação de trabalho, só que eu só vou ver montada semana que vem, porque eu não volto mais essa Por semana. incrível que pareça, lá em Recife tá acontecendo a mesma coisa. Mandaram um vídeo aqui hoje montando. É isso Acho aí. que a gente tá expandindo É o lá jogo, também. entendeu? Você ia falar do Será que você falou do Será? Então, eu ia falar do Serac, porque é o seguinte, qual o problema que o Johnny tá vivendo lá? Ele construiu uma sede linda, cara, linda. O negócio dá pra morar lá dentro, de bonito que é. É mesmo, É cara. lindo demais. Que cara. legal, O cara tem um velho. bom gosto da porra. Obrigado Só pelo que aí, convite, Johnny. o que acontece? Ficou pequena. É gigante, mas ficou pequena. Por quê? Porque o negócio cresceu muito. Só que aí você começa a viver ali um conflito que é, cara, como é que eu vou tirar tudo isso aqui daqui e ir para um outro lugar? Porque ele tá no andar inteiro, mais de um andar inteiro, porque vocês têm ali mezanino, né? mezanino, né? E aí, num prédio lindo, maravilhoso, que tem um restaurante lá que é magnífico lá no Fica onde, meu filho? Fica na Zona Norte de São Paulo, tem um restaurante giratório. giratório em cima. cima do- legal. no topo. Porque depois dessa propaganda todinha lá, eu O seu helicóptero desce lá? Cara, não homologaram o L-ponto em cima do... Então, o helicóptero eu desce achava lá. que não homologaram sua brevê ainda. Mas aí o que acontece? Aí começa a viver um conflito que é o seguinte, cara, mas a gente vai tirar tudo isso aqui que nós fizemos e vai para um outro lugar e vai começar praticamente do zero toda uma estrutura nova, além do investimento que existe, né? É você desfazer um monte de coisa que você investiu e você tem que investir um monte de coisa a mais. Então você vai carregando até onde dá, cara. Chega uma hora que não vai dar mais. Então, nós vivemos esse ponto há 2 anos atrás, quando nós decidimos ir para um prédio. Por quê? Nós estávamos ali num andar inteiro, que é andar próprio, né? Sim. Um prédio que era um prédio, uma pegada bem diferente do que é hoje, né? Mais atrasado, um prédio com 20 anos de existência e tal. Eu falei, cara, e agora, né? O que a gente vai fazer? Aí eu peguei e falei, vamos para um prédio nosso. Então nós saímos de lá e eu saí exatamente o espaço que eu tinha, que era um andar, e fui para o tamanho de um prédio, que era o prédio que eu estava todo, só que só para gente, para poder ajustar tudo isso aí. Só que você vai para lá e você fala, pô, isso aqui, cara, como preencher isso aqui, cara, é muito gigante, um prédio, cara. Aí a gente olha lá e fala, cara, e agora? É isso aí. Porque já não cabe mais. Então é o que o Johnny viveu, que está vivendo, que eu vivo, e que outras empresas contábeis aí. que apostaram em tecnologia, processos, pessoas e dosaram com marketing, estão vivendo. É isso aí. Então, se tem que ficar um aprendizado aqui desse podcast cara, quem decide aonde a sua empresa vai chegar, o seu negócio, aonde você vai chegar, é você mesmo como gestor. Só que você precisa pagar o preço disso, é o preço que nós pagamos o tempo todo. Porque assim, às vezes as pessoas veem aqui, mas o cara tá ali, né? Pô, tá viajando, isso aqui. Mas não começou assim, né? Não começou assim, não é só isso, a gente não para. Não para. Fato de a gente estar ali em eventos, participando, palestras e tudo mais, não para. Por tá quê? se tornando Porque relevante, tá cara. tudo ali, o time Ou tá seja, correndo lá. O jogo nunca está ganho, né? Nunca tá ganho. Eu falo que o preço Entendeu? que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar. Você saiu já de Recife, veio pra cá correndo, tá gravando um podcast aqui, vai passar a semana toda aqui em evento e volta pra sua família e tudo mais. Cara, é o preço que nem todo mundo quer pagar esse preço. Só que quando a pessoa vê e olha e fala assim, o Henrique pai, o Henrique filho, olha o que eles estão construindo no mercado de contabilidade com a CIEG e tudo mais. Mas qual é o preço disso tudo? Então só vai chegar lá quem está disposto a pagar o preço. Eu achar que quando ele ia falar Henrique pai, Henrique filho, ele vai... Quem é o pai, quem é o filho? Você vê que ele tem um problema com esse assunto, né? Cara, o pior é que eu acho o máximo, cara. Que eu sou fã do meu pai. Meu pai tá ótimo, ele tá muito bem. É que eu já tô meio acabadinho já. Eu acho que eu trabalhei mais do que ele. Mas o seu pai me ganhou com uma coisa que ele falou que eu achei incrível. Assim, eu senti aquilo como um elogio, cara.
muito forte. Que foi o fato de você ter falado que fazia muitos anos que ele não ia num evento na contabilidade, Muitos né? anos, E que ele ficou muito impressionado de ir no Summit, cara. Eu fiquei assim, Foi. fiquei muito feliz com isso. Na verdade, assim, não tem problema nenhum em falar que a gente é muito verdadeiro, né? Meu pai nunca gostou muito de ir a eventos e a gente nunca teve uma estratégia forte de investir em eventos, porque como a gente tem uma cultura comercialmente enérgica, então a gente sempre teve aquela cultura de pegar, de bater na porta, de ligar, de ir, de pegar indicação e depois Mão com na o massa, marketing mão na massa, Skin in the total. A equipe comercial da CIEG é um orgulho, são guerreiros, Vocês são reconhecidamente fortes com relação à questão da equipe comercial. Né? E a gente sim, e a gente tem, isso vem muito do exemplo dele, do meu exemplo também, porque eu fui o primeiro vendedor da empresa, né? Eu e ele, a gente vendia junto quando a gente começou, e os dois, a gente viajou o interior desse Brasil inteiro vendendo, batendo na porta e tal. Então, sempre teve isso. Então ele disse, não precisa ir. Só que chega uma hora que você precisa estar, né? Então, é importante estar. Então, quando a gente teve a gente mudou, a gente fez uma virada de marca, a gente lançou um produto novo, a gente já vinha fazendo alguns eventos timidamente e a partir desse ano a gente mudou a nossa estratégia e a gente está nos principais eventos do Brasil e o Marketing Contábil Summit é um deles. Só contextualizando aí, professor. Né? E o Missão é o próximo. Missão é o próximo. Só falta você dar aquele desconto para estudante. Mas brincadeira. Agora, para contextualizar para a galera, justamente isso que ele falou é verdade. Ele não ia num evento, eu acho que o último evento que meu pai foi em 2013. Caramba. Você vê. E aí ele nunca mais foi. E realmente ele saiu de lá extasiado, né? E encontrou muitos clientes que ele tinha visitado e tal. Então foi bom, foi muito legal, foi muito bom. Mas é isso aí. É muito bom a gente criar essas conexões, né? E considerar, por exemplo, que há pouco tempo atrás a gente nem se conhecia pessoalmente, né, cara? E você vê, hoje nós estamos aqui sentados, trocando ideia, conversando, levando esse conteúdo pra galera, com a sua equipe aqui ajudando. Né? Cara, isso é incrível, entendeu? Demais. Isso é uma coisa que você só consegue a hora que você sai da sua caixinha e você vai pra fora do mercado. Então, quando você vê, por exemplo, que o Johnny não para na Serac, porque ele tá fazendo isso, cara. Que ele é muito bom. Fazer esse network todo, construir essas relações todas. É isso aí. Relacionamento é um conselho que eu me daria, tá? Se eu pudesse me dar um conselho pro Johnny do passado, teria investido muito mais em relacionamento. Às vezes, pelo simples fato de você estar naquele lugar, a pessoa não sabe. Mas você teve uma virada de chave em relação a isso? Tive. Porque, assim, até mais ou menos uns 30... Então, eu tô com 36 anos. Até mais ou menos uns 30 Tá anos. bem também, bicho. Bicho, pelo amor de Deus. Olha, eu tô com 32 anos. Eu daria 28 pra você. Pois é, eu tô com 32, mas eu acho que eu tô precisando fazer uma dieta. Eu acho que eu vou fazer. Ou pelo menos uma bariátrica, eu não sei. Mas vamos lá. Você tá com 32? Tô com 32. Até mais você tá bem, cara. Você tá bem pra caramba, cara. Você tá joia, tá bacana. E o pior é vocês tudo rindo, né? Eu tenho quanto, gente? Hoje, chegar na segunda-feira, já sabe, o RH vai entrar em contato com cada um. Eu tenho quanto? Olha o corte aí. O Anderson, cara, assim, o Anderson deve ter o quê? Você tem uns 40 e alguma coisa. Mas eu apostaria mais por causa da barba grisalha, entendeu? 47. 47, né? Tá bem também. Tá bem também. Mais depois que começou a treinar, né? Eu falo bastante que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, aí eu dei uma emagrecida boa com treino e tal. Você precisa cuidar da mente, do corpo, do espírito. E aí, para você ser um líder, exemplo para o seu time, você precisa liderar pelo que você faz, não pelo que você fala. Olha, já tô levando esporro aqui, Brasil. Não, mas você vê, por exemplo, o que o Johnny faz com a frase dele, que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Tá vendo? Nem eu sei falar direito, mas ele... Agora fala delta de homogeneidade. Nossa, você reclamou, né? Mas o que ele faz, ele inspira pessoas, e você vê pela repostagem da galera, ele inspira pessoas em relação à questão da qualidade de vida, de se cuidar e tudo mais, que vai além da contabilidade, cara. Então, ou seja, hoje um influenciador contábil, ele saiu do círculo da contabilidade, do negócio, e ele virou hoje um influencer
Cara, Pra vida. Na vida. tanto, por exemplo, que já é garoto propaganda já, cara. Tem marcas que já te procuram e tudo mais, como já aconteceu comigo também. Sim. De marcas nos procurarem pra gente influenciar sobre produtos que nem no São mercado produtos contábil. que não tem relação com o mercado contábil. Isso é interessante. E eu tava falando lá que o Anderson me perguntou quando que você teve essa virada de chave do relacionamento. Até 31 anos eu era muito operacional, eu ficava muito dentro do escritório. Até 30, na verdade. 30 Que anos. você também tem formação como advogado, né? Isso. Até 30 anos eu ficava muito operacionalmente dentro do escritório. Depois que eu comecei a perceber esse jogo do relacionamento das pessoas, pelo simples fato do Henrique estar naquele lugar, eu não conheço o Henrique, não conheço o trabalho do Henrique, não sei se o Henrique é bom. O topo de funil de um sistema, de uma contabilidade, é a confiança. Confiança, vínculo, vínculo é venda. É isso aí. Então, a gente começou a vender muito. Aí eu comecei a participar, investir em todos os lugares que eu queria conquistar os clientes. E aí eu comecei a estudar networking, né? Eu estudei networking, tem até uma teoria de um psicólogo americano, ele é professor em Harvard, chamado Stanley Milgram, que é a teoria dos 6 elos de separação. Significa que nós... Mais uma, gente. Anota aí, galera. 6 elos de Anota aí, mais uma. separação. Que significa que você está a, no máximo, 6, em regra, né? Toda regra tem exceção, mas você está no máximo a 6 passos, 6 elos de separação da pessoa que você gostaria de conhecer. E aí quando você pensa, Henrique, Anderson, Johnny, se você pudesse se conectar com qualquer pessoa do mundo, quanto seria o impacto que essa pessoa faria no seu negócio? Mudaria a história do seu negócio? A resposta normalmente é, mudaria. Então, o que você precisa fazer? Quem você Pra precisa tá conhecer? lá, pra Ou qual lugar precisa... E uma sacada de networking que eu acho que é uma sacada muito importante pra galera, e até pra galera que quer conhecer o Anderson, quer conhecer o Henrique, quer conhecer o Johnny. Você quer network com o Anderson? Você quer aprender com o Anderson? Paga. Paga pra estar onde ele está. Paga pra estar onde o Henrique está. Paga pra estar onde o Johnny está. Faz o Pix. Sabe por quê? Porque, assim, tem muito cliente meu que eu tenho hoje que eu tinha inúmeros contatos, várias pessoas poderiam me apresentar, eu pedia a indicação, mas eu não conseguia chegar na pessoa. Quando eu paguei para estar no lugar que a pessoa estava, eu consegui reverter em negócio. Então, você quer networking? Você paga pelo networking. Networking é a arte de você ser interessante sem você ser interesseiro. Sim. Como você se torna interessante? Sendo interessado. Então, você quer ser interessado pelo Anderson? Porque o Anderson deve receber direto, que eu recebo direto de pessoas assim, falando, poxa, não tem uma hora aí para eu passar no Serac para conhecer, passar na Tactus para eu trocar uma ideia com você? Tem muita gente que manda isso direto. Não, que a pessoa não e se você for abrir para todos que pedem e tal, você não vai fazer mais nada da vida. Não faz, porque as pessoas não têm ideia. Só que existe uma coisa que o network te dá, cara. Cara, o Johnny, eu fiquei sabendo que nós vamos fazer o podcast junto hoje de manhã, né? Foi hoje de manhã? Muito bem, Gabi. Mais um motivo para passar lá no RH na segunda-feira. E aí o que eu fiz? A hora que eu fiquei sabendo, eu chamei o Johnny e falei, cara, você vai almoçar onde? Entendeu? Cara, é isso, é network, cara. Porque você tá dentro de um círculo de network onde você tem total liberdade. Então, se o Johnny tá passando por lá, cara, dá uma passada na Tactus, cara, eu levei os meus mentorandos lá na Serac. Então, ou seja, essa construção que a gente abre portas, você só abre portas depois que você entra no network. Então, levando esse pro exemplo, né, que você tem no mercado que você quer atuar, cara, você precisa pagar o preço para estar ali dentro. É isso aí. Entendeu? Isso faz total diferença. E é muito legal, né, cara? É muito legal. Muito legal. Quando você cria os laços, as relações. E o mais legal ainda disso tudo é quando as relações profissionais elas se tornam relações de amizade também. Exato. Eu sou muito amigo do Douglas Gomes. Ele é um grande amigo que eu tenho na contabilidade. Gosto demais dele. Você vê que ele só tem amizade com os caras, né? Ele tem amizade com só. Você vê os níveis das amizades que ele cita. Tá né? bem, networking. Então, devagarzinho a gente consegue, né? Com essa conversinha mole, essa simpatia, a gente chega lá, entendeu? Mas o lance é o seguinte, ele falou algo para mim, ele disse assim, Henrique, uma coisa que é interessante na nossa relação é o seguinte, a gente tinha uma relação profissional, ele é meu cliente desde 2015, a gente passou por um momento de turbulência, onde a gente teve algumas dificuldades operacionais e ele ficou chateado com alguma coisa que aconteceu na época. E aí eu entrei no circuito para poder conversar com ele, reverti a situação e ele se tornou meu amigo depois daquilo ali, depois que a gente resolveu essa questão profissional. Que também é algo interessante. É muito mais fácil você através de um vínculo,
profissional você criar uma amizade do que através de uma amizade Você virar um criar cliente. Não é, cara? Porque Muito. como dá problema esse lance, às vezes, de Sim. você... O cara é teu amigo, vira o teu cliente, parece que pode até acaba a amizade. Ou se não é amigo, se virou funcionário, vai trabalhar na empresa, já perdeu. É. Então, é interessante, né? Quando a relação profissional, ela é, ou a relação de parceria estratégica comercial, ela é uma parceria frutífera, é uma parceria boa, né? Através dela pode se gerar uma amizade, enfim. Né? Vocês já tiveram experiências nesse sentido ou não? Com certeza. Tanto familiar quanto amizade, quanto até amigo virando cliente. Temos, inclusive, amigos que são clientes até hoje, mas é uma relação mais complicada, mais desafiadora, né? Mais desafiadora. É isso aí. A gente constrói o tempo todo esse tipo de network e depois acaba virando amigo, né? É isso aí. Você já comeu churrasco lá no Douglas? Não, ele ainda não me convidou, não. Eu acho que tá faltando Então, esse grau aí pra eu poder ser Tô vendo promovido. que você não tá no nível máximo de amizade ainda com ele. É que eu moro em Recife. Não, mas não é por causa disso, não. É porque o churrasco dele é gás, então não presta. Aí... Tá vendo? Tá vendo? Gente, é o seguinte. Pra poder finalizar, a gente terminou de relacionamento, não por acaso. Os eventos que acontecem no mercado da contabilidade, eles são momentos ímpares para a gente poder construir relações, né? E um dos eventos que vai acontecer é o Missão Contador, que é o evento promovido pelo Johnny Martins. Conta um pouquinho para a gente do que é que vai rolar lá, quando que vai ser e como é que faz para a galera participar. Vai ser no dia 6, 7 e 8 de outubro, em São Paulo, um evento presencial. Expectativa é nós termos até 200 contadores. Então vai ser um evento com muita estratégia, porque o diferencial do Missão Contador é que a gente ensina realmente o que a gente faz, na prática, para ter 3 mil clientes recorrentes, para ter personalidades como Thiago Nigro, Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto, Boca Rosa, XP, Bradesco, Farmácia, Copenhagen, Óticas Diniz, todas essas empresas no nosso portfólio de clientes. Ou seja, não sobrou ninguém pra... Não sobrou ninguém para ninguém. Pra ninguém. Porque já pegou tudo já, cara. E a gente ensina isso. E é legal que a gente acrescentou um dia a mais para trazer os maiores nomes do mercado contábil, de referência no mercado contábil. Um deles é o Anderson. Então vai ter o Anderson Hernandes, Pedro Neri, Robson Cavalcante, Meu Leandro Deus, Bueno. O Robson, sério que você Leandro chamou Bueno, o Robson? Chamei o Robson. Robson é meu conterrâneo vizinho de escritório lá em Recife. E vai ser um evento muito legal, porque não só os influenciadores contábeis que vão falar, eu dou uma boa parte do evento, mas os mentores são as pessoas que são os líderes das operações dentro do Serac. Legal. Então é um evento bem legal, e aí para você participar, você pode entrar em contato no meu próprio Instagram. Meu Instagram tem o próprio site, que é o missãocontador.com.br. Lá tem. A gente vai deixar o link também aqui na descrição, tá certo? Vamos deixar o link na descrição com um cupom especial para quem é cliente da Exatamente, isso CIEG. que eu ia falar. Se você ouviu esse podcast até o final agora, cupom especial da CIEG, pode até colocar assim no cupom assim, Henrique Pai parecido com o Henrique Filho. Se você pegou essa senha, você vai ganhar um mega desconto. Henrique Pai parecido com o Henrique Filho. Meu Deus do céu, agora o cupom é... Agora o cupom é alto. O cupom é alto. Porque aí o cara ouviu até o final, entendeu? Só pela piada tem que ser um desconto de 50%, pessoal. Ó, 50% agora, ó. Para deixar essa piada no ar. Gente, mas muito obrigado. A gente já está se aproximando aqui do nosso final. Quero agradecer muito a disponibilidade de vocês. Foi muito bom, né? Pena que acabou rápido. Pena que acabou rápido. Pena que da próxima vez a gente pode fazer ao vivo para interagir aí com a galera. Boa. Vamos Mas sim. foi muito bom estar com vocês aqui. Que E agradeço, a gente se encontra. Vamos estar lá no evento amanhã, no evento amanhã. Vamos estar lá no Missão Contador, no Marketing Contábil Summit 2023. É isso aí. E Henrique, agradecer também Bora. a parceria que o SEG tem, não só com as nossas empresas contábeis, mas com a classe contábil, né? Para melhorar, para inovar. Então, agradecendo também o convite e a parceria que vocês têm, assim. Muito obrigado. Vamos crescer junto. Muito obrigado. É isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Chama! É isso aí. Valeu, Valeu, até mais, gente. Valeu, pessoal. abraço. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau.